Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou a Alana de Pinhos, seja bem-vindo a esse canal que é para nossa edificação. Se você já é inscrito, continue inscrito, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Faça parte dessa família e vamos crescer juntos. Hoje eu quero compartilhar com vocês um testemunho Testemunho sempre é pessoal, né? Na verdade, mas é algo bastante íntimo da minha vida e que está relacionado com a maternidade. Quero falar para vocês como tudo começou, como foi um pouquinho lá na minha infância, enfim, alguns traumas que infelizmente eu tive e como Deus tratou e vem tratando todos eles. Quero compartilhar com vocês. Eu acredito que posso dizer que esse vídeo hoje é para 4 tipos de mulheres, né? Claro, vamos dizer assim. Esse vídeo é destinado para você que já é mãe. Esse vídeo é destinado para você que está tentando ser mãe. Esse vídeo é destinado para você também que tem medo de ser mãe. E esse vídeo é destinado para você que não quer ser mãe. Talvez você teve uma experiência tão difícil que você fala, eu não quero isso, não quero de jeito nenhum, não quero. Sabe aquela pessoa que de repente você olha e fala assim, eu não quero ser como essa pessoa? Talvez foi algo assim, desse tipo que você viveu. Enfim, eu vou compartilhar então aqui como foi a minha experiência, o meu testemunho com vocês. Minha infância foi extremamente difícil, vou passar por isso ainda. Eu pretendo gravar um outro vídeo daqui a algum tempo, Deus sabe quando, trazendo o testemunho completo da minha vida, né, com mais detalhes. Mas por hora eu quero dizer para vocês que a minha infância, além de alguns aspectos naturais, né, no sentido de financeiro, algumas questões assim, foi muito além disso. Emocionalmente, afetivamente, foi super difícil. Eu vivi muitas rejeições na minha infância e uma das coisas que eu ouvia sempre a minha mãe dizendo é que as pessoas não gostavam de mim. E isso entrou muito forte no meu coração, porque eu vi isso de uma pessoa tão próxima como uma mãe. É muito difícil e infelizmente traz algumas consequências um pouquinho difíceis e algumas delas eu vou dizer para vocês aqui durante o vídeo. Então, a minha infância foi assim, dessa forma, né? Passei por alguns momentos profundos de crise, tive depressão durante a minha infância e, deixa eu pegar minha colinha aqui, gente, senão eu posso esquecer que eu pus aqui os tópicozinhos para dizer para vocês sem esquecer nenhum detalhe. Então, foi assim minha infância. Minha mãe teve algumas tentativas de aborto também e já disse isso várias vezes e não foram poucas vezes que eu ouvi minha mãe dizendo que a vida dela acabou depois que ela teve filhos e coisas assim desse tipo. Então, passar por esse tipo de experiência traz marcas muito profundas na vida de uma pessoa, de modo que talvez até de uma maneira inconsciente ficava sempre na minha mente assim, ter filho é algo ruim. Quem tem filho acaba com a própria vida. Então aquelas frases que ela dizia, elas se replicavam na minha mente, na minha memória. E elas conduziram muita coisa na minha vida, infelizmente. Então, ok, vamos lá. Dessa maneira, eu cresci com bastante dificuldade no quesito de criança, bebê, então nem se fala, enfim. Sabe, quando você vê, talvez você seja uma dessas pessoas, né? Aquela pessoa que tem muita facilidade com criança, com bebê e etc. E você chega perto do neném e fica aquela coisinha, aquelas conversinhas assim, aquelas brincadeiras, aquele amor, aquele carinho. Eu nunca tinha conseguido viver isso. Porque dentro de mim eu pensava assim, eu não consigo amar, eu não consigo dar amor para outra pessoa. Eu me sentia totalmente incapaz de amar alguém ou de fazer bem para alguém, porque minha mãe me falou que ninguém gostava de mim.
E muita gente, com certeza, que está ouvindo esse vídeo já passou por isso também. Se não é o seu caso, eu te peço, compartilhe esse vídeo com alguém e eu tenho certeza que vai ser bênção para a vida dessa pessoa. Então eu cresci dessa maneira, me sentindo incapaz de dar amor aos outros. Me sentindo também indigna de ser amada. Eu sentia, sabe o que, gente? Eu sentia que era justo não ser amada pelas pessoas. Eu sentia que isso era o correto, que eu não merecia ser amada. Eu sentia dentro de mim, no meu pensamento, que era justo eu ser deixada de lado, que eu ser desprezada era o correto, que eu era digna disso. Então, essa foi uma das consequências que eu vivi, que eu tive, decorrente do que eu passei na minha infância. Eu me sentia assim, indigna de ser amada e incapaz de amar. Então, eu tinha pavor de pensar em ter um filho. Era algo assim, eu ficava quase em pânico. Então eu não conseguia conceber essa ideia dentro de mim. Admitir isso pra mim era algo praticamente impossível. E aí, o tempo se passou, os anos foram passando. Namorei algumas pessoas, tive, vamos dizer assim, possibilidade de me casar com elas, mas eu tinha muito medo de casamento também por causa da experiência ruim dos meus pais. Meu pai era alcoólatra, enfim, era uma complicação muito grande. Ele não respeitava a minha mãe em nenhum aspecto e se divorciaram. Depois eu vou passar por esses detalhes aí do testemunho em um outro vídeo. Então, casamento pra mim era algo que eu não tinha uma referência boa a respeito disso. Era algo que eu temia muito também, me prender a uma pessoa e viver mal o resto da vida. Que coisa, né? Então, ok, o tempo passou. Algumas coisas foram mudando gradativamente dentro de mim e eu me casei. Casei, acho que, se eu não estiver enganada, com 30 anos. E eu estava com 31 anos e não tinha engravidado ainda. Porém, o meu marido sonhava desde criança em ser pai e ele viveu uma realidade completamente diferente da minha. Ele viveu em uma família harmoniosa, uma família com afeto, com amor, onde ele era querido, desejado, onde ele foi bem-vindo, foi bem aceito. Ele viveu uma experiência muito diferente nesse aspecto familiar. Então ele cresceu sabendo o que era ser amado pelo pai, pela mãe e desejando também ser pai. Porque quando a gente tem um bom exemplo próximo de nós, isso serve de inspiração e a gente deseja também viver aquilo que a gente viveu como filho, né? Nesse caso. E aí, eu com 31 anos, aconteceu que depois de todo esse tempo no decorrer da vida, né? Cheguei aos 31 anos, tomava o contraceptivo mensalmente, direitinho. Não tão direitinho, um pouco direitinho. Às vezes falhava um dia, outro e depois seguia normal. Mas aí o que eu quero dizer? Chegou num determinado dia, encerrou a cartela, eu dei a pausa de 7 dias, né? Que era o contraceptivo que eu tomava, tinha essa pausa. Quando foi o 8º dia, era pra eu recomeçar tomar o contraceptivo. E eu esqueci. Aí chegou o 9º dia, eu esqueci. O 10º dia, eu esqueci. E se você esquece o primeiro dia, no segundo dia você tem que tomar 2 comprimidos para pôr a cartela em dia. Se você esquece 3 dias, 4 dias, o negócio embola mais. E eu sei que me parece que eu esqueci uns 4 dias ou 5. Mas eu já tava meio assim, não sei o que eu vou fazer com isso. Eu tava começando a permitir que Deus realizasse essa obra em mim de transformação no sentido da maternidade. E aí, atrasou 4, 5 dias. De vez em quando eu brincava com meu marido, falava alguma coisa. Vai vir um bebezinho aí. Falava alguma coisa só de brincadeira mesmo, mas acredito que Deus foi trabalhando de pouco em pouco, conforme eu permiti em tudo isso. E quando eu tive esse atraso na cartela, né, que era para ter começado a tomar e eu não tomei, eu decidi uma coisa, depois de alguns comprimidos ali que eu deixei de tomar.
dentro do meu coração, eu tive paz com relação a uma coisa e eu entendi que poderia ser um tempo que Deus queria fazer algo. O que eu fiz então? Eu coloquei para Deus esse tempo, foi como se fosse, quem sou eu para fazer isso, né? Mas é como se tivesse sido isso. Eu parei 1 mês de tomar cartela de contraceptivo. Eu pensei o seguinte, eu já atrasei até hoje, já passou 4 dias do início, se eu tiver que tomar agora, eu vou tomar muitos comprimidos aí de uma vez, eu não quero fazer isso, então eu vou fazer o seguinte, eu já tomo contraceptivo há muito tempo, se eu pausar 1 mês, a chance de engravidar é mínima, quase zero, eu pensei. Assim eu pensei. Então, eu com Deus disse o seguinte, e entendi de Deus o seguinte também. Se o Senhor quiser que eu tenha um bebê, eu vou ter agora. E se eu engravidar, eu vou saber que foi o Senhor que quis que eu tivesse. Se eu não engravidar, vai ficar tudo normal dentro do previsto. E joia. Pensei eu assim. Então foi como se eu estivesse dizendo para Deus. Foi como se, ó Deus, o Senhor tem 1 mês para me engravidar. Se o Senhor não me engravidar nesse mês, eu entendo que é porque o Senhor não quis. Se eu engravidar, eu entendo que é porque o Senhor quis e ok. Essa foi a minha fé. Eu engravidei nesse mês. Exatamente nesse mês. Foi a conta de parar e pum! O bebê veio. Minha menstruação sempre foi irregular, né? Quando eu não estava tomando contraceptivo, ela sempre foi irregular. Então passou 1, 2, quase 3 meses, ou talvez até 3, não veio menstruação. Eu não entendi. Assim, na verdade não é que eu não entendi. A menstruação não veio e eu pensei, não, tá normal, daqui a pouco vem, tudo certo. E eu não acreditava de maneira nenhuma, era a última coisa que eu pensava, era assim, tô grávida, porque achava super improvável, na verdade, pelo fato da minha menstruação ser irregular. Ok. Aconteceu que eu engravidei. Meu marido trabalha viajando, né? E na época estava viajando bastante também. Nessa ocasião, quando eu contatei que eu estava grávida, ele estava viajando, ele estava em Portugal. E ele começou a falar pra mim assim, amor, vai lá e faz o teste, vê se você tá grávida, porque se você tiver, já é bom a gente começar a cuidar do bebê logo e não ficar esperando tanto, né? Porque se tiver, precisamos cuidar. E eu postergando, não, tipo assim, eu tinha 98% de certeza que não tava. Então, enfim, por todos esses motivos que eu já disse e pelo fator biológico, fisiológico também, mas eu resolvi fazer o teste. E quando eu fiz o teste, pimba, eu estava grávida. Eu cheguei a essa conclusão, né? Eu fiz o teste sozinha em casa, ele estava viajando, foi quase surreal pra mim. Aquele testezinho de farmácia, os 2 risquinhos ali vermelho, o primeiro risquinho apareceu, quando foi aparecer o segundo, eu fiquei assim, será que esse negócio vai aparecer? Aí apareceu, e mesmo aparecendo o segundo risquinho, eu pensei assim, esse risquinho vai desaparecer daqui a pouco, porque eu acho que isso assim, era algo que parecia tão impossível de acontecer comigo, que aquilo ali era difícil de eu digerir, né, de certa maneira, por essas questões que eu já disse. E apareceu o segundo risquinho, eu pensei, eu acho que esse risquinho vai sumir daqui a pouco, eu acho que esse risquinho, sei lá, deve estar torto, não vale. E aí, eu fiquei com aquela fitinha na mão assim, talvez quase uns 5 minutos com ela na mão olhando, que tem um tempo pra cor estabelecer e ficar definido, né, a resposta ali, o resultado do exame. E eu fiquei com aquele coisinha na mão assim, olhando aquela tirinha. Enquanto eu olhava, eu tava no banheiro até. Aquela realidade de que naquele momento eu era mãe, não tinha o que fazer mais e nada mais ia mudar, foi entrando dentro de mim. A certeza, a convicção, você está grávida, era algo forte demais pra mim e que até pouco tempo eu temia muito. Eu tinha muito medo. E aquilo entrou dentro de mim assim, foi como se fosse assim, já era.
tá grávida e não vai deixar de estar. E em momento nenhum, jamais, graças ao Senhor, nunca passou pelo meu pensamento a ideia de abortar, graças a Deus. Então eu pensei assim, nunca mais eu vou deixar de estar grávida. No sentido assim, sou mãe e vou ser mãe pra sempre agora. Nunca mais isso vai mudar, sabe? Isso foi muito forte pra mim. Eu lembro que minha pressão foi caindo. Minha pressão já é muito baixa e começou a cair. Eu pensei, vou passar mal, vou desmaiar aqui sozinha e agora, né? E aí o que eu fiz? Com o restinho de força que eu tinha antes da minha pressão cair muito, minha pressão normalmente é 10/6, 9/5, é bem baixinha. Eu pensei, eu vou correr pro quarto, porque no chão não dava pra fazer isso. E tem um macete que eu uso, gente, claro que não é uma recomendação, mas eu uso. Eu deito num lugar assim no chão onde tenha uma superfície fria pra esfriar meu corpo, porque quando minha pressão cai, o meu corpo esquenta muito e eu desmaio com certa facilidade, se isso acontecer. Já sabendo disso e como eu não queria passar mal e eu tava sozinha em casa, eu pensei, gente, acabei de descobrir que eu tô grávida, eu não quero passar mal agora, né? Misericórdia. Eu e o bebê aqui de jeito nenhum. E aí eu fui correndo pro quarto e deitei e pus minha barriga no chão. Deitei de bruço, né? Quando eu deitei de bruço, no meu íntimo, eu falei com o Senhor assim, eu levanto daqui depois que o Senhor me der uma palavra, porque eu preciso de uma palavra do Senhor para sair daqui de onde eu estou. Porque Deus sabia tudo que eu já tinha vivido, todos os meus temores. E eu fiquei ali poucos minutos, fiquei ali deitada, até que veio no meu espírito a seguinte frase: eu acredito que foi o Senhor que falou comigo. Você vai ser uma mãe extraordinária. Quando essa palavra veio no meu íntimo, no meu espírito, eu fui me sentindo fortalecida, né? E já começou daí o trabalhar de Deus. Eu me senti fortalecida, minha pressão foi voltando ao normal, eu fui sentindo o vigor de novo, né, para me levantar, e eu consegui me levantar. Quando eu me levantei, eu não tinha medo nenhum mais. Aquele medo que eu sentia foi embora. Eu peguei aquela tirinha de teste de farmácia que a gente faz, que eu inclusive comprei 2, eu tenho até um ali ainda. Eu pegava aquela tirinha mais ou menos assim de 5 em 5 minutos e olhava para ela, e cada vez que eu olhava para ela, o meu coração ficava muito alegre, muito alegre. Eu não senti tristeza, eu não senti medo, meu coração se alegrou. Deus começou a me curar nesse momento e continua. Apesar de não sentir mais esse pânico de pensar em engravidar, esse medo e muito menos tristeza, eu me sentia incapaz de amar ainda e eu me sentia insegura. E durante a minha gestação teve um fator bem assim importante, que foi o fator de que o meu marido viajava bastante e eu ficava muito tempo sozinha em casa. E nesse tempo sozinha os pensamentos vinham na mente e tentava trazer medo novamente, tentava trazer desânimo e enfim, e o sentimento de incapacidade principalmente, que era o que era frequente mesmo, né, na verdade. Aconteceu que em um desses dias que esses sentimentos tentaram vir, eu tava acessando o YouTube e procurando algumas coisas, eu não me lembro o que eu tava procurando, alguma coisa relacionada a bebê e procurando me preparar com relação a esse assunto. Já tá finalizando, tá, gente? Aproveita que o melhor vem no final. O melhor vinho vem no final. Assiste até o final, hein? E aí, em um desses momentos, eu encontrei algo que transformou totalmente aquele sentimento que vinha sobre mim de insegurança, de incapacidade de amar e de ser amada. E foi esse aqui, ó. Eu deixei até separado aqui no meu telefone pra mostrar pra vocês. Tá aqui, ó. Deixa eu virar pra câmera aí e eu vou tentar mostrar. O nome da música é uma canção, né? Ela chama Oração do Bebê e quem canta é a Bárbara Dias. E eu particularmente fui
tremendamente tocada por Deus através de uma versão que se chama Oração do Bebê Ilustrada, que é esse aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Peraí. Um mês o tempo voa, eu já sou. Ó, parou, voltou. E você nem descobriu. São dois e chega perto, mas eu ainda sou pequeno demais, viu? 3 meses e o tormento, esse teu sofrimento, eu também já posso sentir. Vê se aquieta o coração pra quando eu sair daqui. Talvez eu Então, gente, vou deixar aqui essa musiquinha de fundo e vou comentar algumas coisas com vocês. Cada frase dessa canção que eu ouvia, Deus curava o meu interior. Porque quando eu ouvi essa canção, dentro de mim eu senti que era o que o meu filho queria me dizer. E isso me curou. Porque eu senti que o meu filho, independente de tudo que eu vivi, me amava. E o meu filho estava alegre pelo fato de eu ser a mãe dele, que era algo que para mim era impossível de acontecer. Dentro de mim, antes de tudo, eu pensava que ele ia se entristecer quando visse que eu era a mãe dele, mas pelo contrário, ele estava alegre com aquilo. E tem um trecho dessa canção que diz assim: eu vim do céu por causa do amor. Tudo isso me tocou e foi me curando. Então aquele sentimento de incapacidade de amar e aquele sentimento de ser indigna do amor do meu filho foi embora. Graças a Deus. O tempo foi passando, o meu filho nasceu. Eu não tenho palavras hoje para descrever o tamanho do amor que eu sinto por ele. E eu tenho total certeza do amor que ele sente por mim. E aí, sabe uma coisa que eu quero compartilhar com você depois de tudo isso? O medo foi embora. Vale a pena você ouvir esse louvor aí depois. Eu vou ver se tem como colocar ele no finalzinho do vídeo, apesar que o vídeo já ficou um pouco extenso. Deixa eu ver aqui o que falta falar. Já tá acabando, né? Na verdade, acabou. Então, gente, o meu filho nasceu, glória a Deus, essa maravilha. De vez em quando eu coloco algum vídeo dele aí no canal. Mas eu quero compartilhar uma coisa com você. Eu perguntei pro Senhor: Pai, qual que é o versículo que o Senhor quer falar com as pessoas através disso que o Senhor fez na minha vida? E aí a palavra que veio em meu coração tá em Mateus, capítulo 8, versículo 1 ao 3. Um homem leproso chega para Jesus e fala com ele: Senhor, se tu quiseres, podes curar-me. E Jesus respondeu: sim, eu quero ser limpo. Jesus falou com aquele homem que queria curá-lo. Quantas vezes a gente não acredita que Deus quer nos curar? Pode ser que você hoje está com sua alma ferida, a sua alma está doente, tem algum trauma que você viveu que está te impedindo de viver o restante da sua vida até o dia de hoje. E você não acredita que Jesus quer te curar. Talvez você sequer tenha coragem de levar essa causa para Ele e dizer: Jesus, o Senhor quer me curar? Porque esse homem aqui, ele foi um caso interessante. Ele não virou para Jesus e falou assim: Jesus, eu acredito que o Senhor quer me curar, então me cura. Não, ele foi muito sincero. Ele mostrou para Jesus ali que ele tinha uma duvidazinha, porque ele disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Deus honrou a fé dele, por menor que fosse, até com aquela pontinha de dúvida que aquele homem tinha. Talvez ele se sentia que ele não era merecedor, vamos dizer assim, ou digno de receber a cura de Jesus, eu não sei.
Mas eu te digo uma coisa, Jesus quer te curar e é isso que importa. O Senhor quer te curar. Se hoje você está vendo esse vídeo e você tem medo também, pode ser o medo de engravidar ou pode ser medo de alguma outra coisa. Deus sabe. E eu te digo, o Senhor quer te curar. Que hoje você apresente a sua oração para Deus e permita que Ele te cure. Porque tem grandes coisas do Senhor para serem feitas na sua vida ainda, em nome de Jesus. Amém? Esse é o testemunho, gente, que eu queria compartilhar com vocês. Foi um prazer estar aqui, ser ouvida por vocês. Se você já é inscrito no canal, continue inscrito, hein? Não esqueça. E se você ainda não é inscrito e está vendo o vídeo, se inscreva em nome de Jesus. Amém? Compartilhe o vídeo com outras pessoas, coloque no status do seu WhatsApp, nos grupos. Vamos semear a boa semente que é a palavra de Deus. E o testemunho, ele sempre pode impactar outras vidas, né? Então, gente, obrigada para você que ficou até aqui. Beijinho, até o próximo.